Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Graças a Deus, mais um vídeo. E hoje eu quero compartilhar com vocês o livro de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 24, que diz o seguinte: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não o achando, diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Que Deus abençoe essa palavra na nossa vida e que a gente consiga compreender o que o Senhor quer nos dizer. Esse texto, a primeira parte que eu quero chamar a atenção é que Jesus ele vai falar a respeito, logo lá no começo do versículo, ele vai falar a respeito de dois pontos que eu quero associar aqui: homem e casa. Jesus está falando quando um espírito imundo, uma possessão, um espírito imundo, sai de um homem. Ele anda pelos lugares procurando aonde ele possa entrar e quando ele não encontra, ele pensa: eu vou voltar para onde eu saí. Eu vou voltar para a minha casa. Casa é lugar de habitação. Casa não é hotel. Casa não é uma barraca de camping, que são lugares que a pessoa fica por um tempo. Casa é lugar de habitação, é lugar de convivência. Casa é lugar de você estar ali todos os dias. Casa simboliza repouso, simboliza ali segurança, simboliza aliança. Casa é um lugar de permanência. Primeiro ponto que me chama a atenção nesse texto é essa associação de homem, aqui no caso homem, o ser humano, e casa. O ser humano, ele é a morada de espírito. Mas que tipo de espírito? Então vamos continuar aqui. E aí, tendo esse espírito voltado para a sua casa, da onde ele saiu, ele a encontra ali limpa, organizada, e aí ele leva mais espíritos com ele, que conseguem ser piores do que ele. E isso faz com que aquele homem, aquela vida se torne pior do que era antes. Por isso o texto usa essa expressão: o último estado daquele homem vem a ser pior do que o primeiro. Veja, fica mais fácil da gente compreender assim. Aquele ser humano que está dentro de si, abrigando o espírito ruim, quando esse espírito sai, ele vaga procurando um outro lugar onde ele possa habitar. Mas caso não encontre, ele volta. E ele encontrando aquela casa que ele outrora habitou, limpa, organizada, tudo no seu devido lugar, o que ele faz? Ele vai e leva consigo outros espíritos, que são piores até do que ele. E aquela vida, aquela pessoa passa a estar pior do que antes. Sabe uma mensagem, eu acho a principal mensagem desse texto que nos traz: o ser humano, ele é um recipiente, como foi falado aqui no começo, o ser humano, ele é uma morada. O ser humano é uma morada. E nós precisamos escolher muito bem e vigiar quem vai habitar em nós. Esse exemplo que Jesus dá, ele dá exemplo de espíritos imundos, que são os espíritos das possessões. Quando uma pessoa fica possessa, quando uma pessoa fica endemoninhada com um ninho de demônios, essa pessoa está sendo habitada por espíritos imundos. E qual é a outra possibilidade que o ser humano tem? De ser morada de espírito bom, de ser morada do Espírito Santo de Deus. Então o ser humano, ele tem
digamos, capacidade, e isso independe da nossa vontade, nós somos recipientes, querendo ou não. Nós somos preenchidos, e isso não depende da nossa escolha. Então o ser humano tem essas duas possibilidades, de ser morada para espírito ruim e ser morada para espírito bom. E o que é que vai designar e definir se nós seremos habitados por espíritos bons ou espíritos ruins? A escolha que nós tomamos na nossa vida espiritual. A pessoa que opta por alimentar, priorizar a sua carnalidade, essa pessoa certamente será abrigo, morada, habitação de espíritos malignos como esses que nós vimos no texto. Porém, se a pessoa escolhe e se decide por alimentar primeiro seu espírito e dar prioridade à sua vida espiritual, essa pessoa certamente será habitada por um espírito bom. Então veja que quando eu busco a Deus e as coisas concernentes de Deus, as coisas que têm a ver com Deus, eu serei habitação do Espírito Santo de Deus. Eu serei casa de espírito bom. Se eu sou uma pessoa que busco satisfazer todas as minhas vontades carnais, independente do que isso vai acarretar, se eu não busco a Deus, serei morada de espíritos ruins, como o exemplo nos diz. E pelo motivo que for, se esse espírito ruim sai da pessoa, mas a pessoa, preste atenção, a pessoa não preencheu aquele espaço que ficou vazio com algo bom, ela não buscou a Deus, ela teve aquele livramento. Aquele espírito ruim saiu dela, mas mesmo assim ela não preencheu aquele espaço com Deus. Aquele espírito ruim, vendo que ela está ali, ainda vazia, aquele espaço vazio, aquela mente vazia, vaga, aquele tempo vago, aquela vida vazia que não tem Deus, aquele espírito imundo, ele volta e não apenas isso, como se já não fosse ruim o suficiente, ele leva consigo uma companhia, ele leva consigo outros demônios. A vida daquela pessoa consegue se tornar pior do que era quando ela tinha apenas aquele demônio. Isso mostra, mais uma vez, como nós falamos aqui, o ser humano, quer você queira ou não, isso independe da nossa escolha. O ser humano, ele é um recipiente, ele é uma habitação, uma morada. E se você permanece vazio, uma vida vazia, o coração vazio, se você não se preenche da presença de Deus, se você não preenche a sua vida da presença de Deus, aquele espírito maligno que porventura tenha saído da sua vida, ele volta trazendo companhia. E se você disser, mas eu tenho certeza que nunca houve nenhum espírito maligno na minha vida. Você precisa compreender que o ser humano, ele não fica vazio. Ele não fica vazio por muito tempo. Ou você se preenche do Espírito Santo de Deus, ou outra coisa vai te preencher. O texto deixa claro que aquele espírito imundo, ele saiu do homem, e aí ele vai vagando, procurando aonde ele possa habitar. Não encontrando, o que ele pensa? Eu vou voltar para minha casa, da onde sair. E aí ele vai levando companhia. Então o ser humano,
Não é possível que ele passe durante toda a sua vida vazio. Ah, eu não quero saber de Deus, não quero o Espírito Santo de Deus habitando em mim e também não quero saber de Satanás e não quero saber de demônios habitando em mim. Eu quero ficar vazio, eu não quero saber de nada disso, eu não acredito em nada disso. Isso não depende de você acreditar ou não. Você será preenchido por alguma coisa. Aí nós temos a possibilidade da escolha. Nós não podemos escolher se seremos ou não preenchidos por algo. Essa escolha não está em nossas mãos. O ser humano sempre será preenchido por alguma coisa. O que nós podemos escolher, isso nós temos a autoridade para escolher, é quem vai habitar em nós. Se será o Espírito Santo de Deus, que ele só habita naquele indivíduo que aceitou a Cristo como seu Salvador. O Espírito Santo de Deus não vai habitar em outra pessoa. Aí você pode dizer, mas lá no Antigo Testamento diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus se apossou de Saul e diz que o Espírito de Deus se apossou de Davi. E naquela época Jesus Cristo, homem, ainda não tinha nascido, mas era um outro contexto. Jesus Cristo, homem, ainda não tinha nascido. Na antiguidade, Deus permitiu sim, como esses dois exemplos, que o Espírito dele habitasse em determinadas pessoas, em determinados contextos. Mas nós sabemos que até para aqueles que morreram antes que Jesus Cristo, o homem, nascesse, o Senhor reservou para eles também a possibilidade de serem salvos. Senão não seria justo. Imagina se todo ser humano que nasceu e morreu antes que Jesus Cristo, o homem, tivesse vindo ao mundo, fosse para o inferno porque nasceu antes de Jesus nascer. Isso seria justo? Deus não é injusto. Então essa questão o Senhor também resolveu, para que esse povo também tivesse a oportunidade de salvação. Agora estamos falando no contexto que Jesus já nasceu. E a salvação vem por ele, por todo aquele que crê. Então, o Espírito Santo de Deus recebe aquela pessoa que aceitou Jesus como seu Salvador. Aquela pessoa que creu. Agora, se você não é preenchido pelo Espírito Santo de Deus, você é preenchido pelo quê? Por algo você está sendo preenchido. Então, é muito importante que nós saibamos disso. Existem coisas na vida do ser humano que não nos competem. Não temos autoridade. Não temos opção de escolha. Muitas outras coisas, porém, nós temos sim autoridade, nós temos sim possibilidade de escolher. Essa é uma delas. Nós podemos escolher quem vai habitar em nós. Se eu aceito a Jesus como meu Salvador, é uma escolha. Ninguém pode ser obrigado a aceitar a Cristo. Então eu recebi o Espírito Santo de Deus. Eu criei que Jesus é o Filho de Deus. Eu aceitei Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Eu recebi o Espírito Santo de Deus. Agora, se eu não criei, se eu não acredito, se eu não quero saber de Jesus, se eu não quero saber de Deus, você querendo ou não, você pode até não concordar. É sua opinião. Mas você vai ser preenchido sim por alguma coisa e não será algo bom, porque só vem coisa boa se vier de Deus. Só vem coisa boa se vier de Deus. Se não vier de Deus, não existe qualquer outra fonte de bondade. Não existe qualquer outra fonte de bênção. Não existe. Não existe qualquer outra fonte de vida. Não existe. Você só vai encontrar bondade, bênção e vida se vier de Deus. Se vier de Deus. Então, nós precisamos ter esse cuidado com a nossa vida.
Saber que nós somos uma morada. E quem é que está habitando em nós? É o Espírito Santo de Deus ou são espíritos malignos? Observa a maneira como você tem vivido, os gostos que você tem, o comportamento, as manias, os hábitos, vícios. Observa aquilo que você faz diariamente. É uma técnica muito boa para a gente conseguir se conhecer melhor. Passa a observar as coisas que você faz diariamente, as coisas que você faz de segunda a segunda. Começa a observar as coisas que você tem hábito de fazer da hora que você acorda até a hora que você dorme. As palavras que geralmente você usa. Você é uma pessoa que fala muito palavrão ou você é uma pessoa que está sempre abrindo a boca para abençoar outras pessoas? Você é uma pessoa que está sempre dando um golpe em alguém, passando alguém para trás. Você está sempre causando prejuízo em alguém. Ou você é uma pessoa que toma muito cuidado para não prejudicar os outros. Você é uma pessoa que tem hábito de sempre estar contando mentira, 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 mentira. Você está sempre inventando histórias. Ou você é uma pessoa que você gosta muito, você ama a verdade. Você fica muito aborrecido quando conta uma mentira para você e você toma muito cuidado para você não faltar com a verdade. Mesmo que isso vá trazer uma situação meio incômoda, mas você não abre mão da verdade. Observe se você tem o hábito de ser uma pessoa extremamente violenta, tanto na maneira como você fala, como nas atitudes que você tem. Você gosta sempre de bater, você está sempre procurando briga, você está sempre chamando alguém para a mão, você é uma pessoa sempre marrenta, que acha que tem capacidade de bater em todo mundo, tudo com você é resolver na briga, na pancadaria. Você é uma pessoa agressiva nas palavras também, ou você é uma pessoa mansa, você é uma pessoa tranquila, que muitas vezes, mesmo que você se estresse, porque todo ser humano se estressa, todo ser humano fica irado. O próprio Jesus teve seu momento de ira pelo motivo certo. E você procura não se deixar levar por essa ira. Quando você está estressado, você procura cuidar daquilo que você fala, daquilo que você faz. Você evita confusão, você evita briga. Então é uma maneira fácil da gente se conhecer melhor fazendo essa observação. O que eu comumente faço? Quais são as atitudes comuns que eu faço todo dia? O que geralmente eu faço assim, praticamente todo dia, toda hora? A hora que eu acordo, a hora que eu durmo, isso aqui sou eu, esse perfil de gente sou eu tô sempre fazendo isso. É muito difícil que eu não esteja fazendo isso, essa aqui é a minha rotina, meu comportamento é esse. Aí, quando você para observar o que você tem feito de maneira assim, rotineira, aí fica mais fácil de você saber se você está habitando se em você, se você está sendo morada do Espírito Santo de Deus ou não. Se você observar na sua maneira de viver, não, eu tenho certeza, é o Espírito Santo de Deus que está habitando em mim, continue assim. Agora, se você observar que é o oposto, então certamente são espíritos imundos que habitam em você. Você precisa mudar. E não sou eu que estou dizendo, não sou melhor do que absolutamente ninguém nesse universo. Estou falando até como uma pessoa que durante muitos anos viveu de uma maneira totalmente reprovável e certamente por esse motivo tinha espíritos imundos habitando em mim, com certeza. Porque eu não posso ser hipócrita e dizer que em mim não tinha. Porque só restam dois caminhos para o ser humano. Ou você segue a Deus, ou você segue aquele que se opõe a Deus, que é o diabo.
Ou você segue a luz, que é Jesus, ou você segue as trevas. Não existe um caminho alternativo, um terceiro caminho, um quinto caminho. Não existe. O mundo pode até te apresentar vários caminhos. O mundo pode até dizer que todos os caminhos levam a Deus. Você acredita se quiser. A comprovação está aí. Nós estamos vivendo um milênio, nós estamos vivendo um momento do mundo que o que tinha para ser dito já foi dito, o que tinha para ser ensinado foi ensinado, o que tinha para o ser humano acordar e despertar já foi feito. Estamos aqui apenas mantendo, né? Estamos aqui apenas conservando a palavra que Deus nos deu. Mas assim, nós chegamos num momento do mundo que quem não crê ainda na palavra de Deus, não sei o que resta para essa pessoa. Pode ser que ela venha crer no finalzinho da vida, pode ser, mas aqueles que se mantiverem com dura cerviz, aqueles que se mantiverem ali no seu orgulho, não resta mais nada que se possa fazer por essas pessoas, honestamente falando. Então, é esse texto, volto a dizer aqui para quem quiser depois ler, é o livro de Lucas no Novo Testamento, é o capítulo 11. E olha que o título desse texto que nós lemos. O título é o seguinte: A Estratégia de Satanás. Precisa dizer nem mais nada. A estratégia de Satanás. Versículo 24 ao versículo 26. Lucas, capítulo 11, versículo 24 ao versículo 26. A estratégia de Satanás. É uma estratégia. O ser humano precisa estar preenchido com algo. Sabe aquela frase que falavam quando nós éramos crianças? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Não é só a cabeça que não pode estar vazia, não. É você inteiro que não pode estar vazio. Sua vida inteira que não pode estar vaga. Sabe literalmente aquela vaga de automóvel que está vaga, está livre. É uma vaga espaçosa, bem posicionada para a pista, tem até uma sombrinha para não aquecer o carro. Ela tá vaga, não tem nenhum flanelinha, não tem nenhuma placa, nenhuma sinalização. Quem que não vai estacionar ali? Quem que não vai parar ali? Até uma bicicleta ou uma motinho, quem que não vai parar ali? Tá vaga, tá sem impedimento. O ser humano vago, vazio, ele tá sem impedimento. Satanás vê aquela vaga maravilhosa, ele entra e ele leva um monte de demônio. Agora, qual é a diferença que você pode pensar? Ah, então se eu estou sem impedimento, é só o Espírito Santo entrar em mim, eu não preciso fazer nada para isso. Mas aí é que tá, Deus não trabalha desse jeito. Deus não mete o pé na porta de ninguém. Deus não obriga ninguém a se relacionar com ele. Nós é que precisamos tomar essa iniciativa de aceitar a Jesus como nosso Senhor. Aí sim Deus vai colocar o Espírito dele para habitar em nós. Se nós não tivermos esse posicionamento, nós não vamos receber o Espírito Santo de Deus. Porque Deus não obriga, ele não enfia a goela abaixo o Espírito dele, ele não obriga ninguém. Prova disso é o caos que esse mundo está. Se Deus obrigasse o ser humano a fazer alguma coisa, o mundo estaria perfeito. Essa é a prova que Deus não obriga ninguém a fazer nada. Então, essa é a diferença. Você está vazio, aquela casa está vazia. Se aquela pessoa não chamar Jesus Cristo para viver com ele, habitar com ele, se não aceitar Jesus, aquela pessoa não vai receber o Espírito Santo de Deus. E aí vai vir Satanás, vai ver aquela vaga ali toda espaçosa, sem nenhum tipo de impedimento, e aquela pessoa vai ser morada de espíritos imundos. Então cuide muito bem da sua vida espiritual.
cuide muito bem. Você pode até pensar, mas o que a minha vida espiritual tem a ver com você? Por que você está se metendo na minha vida espiritual? Porque nós vivemos em um contexto de sociedade. Imagina se cada pessoa que não se preocupa com a sua vida espiritual recebe em si 7 demônios, e não precisa ser só 7, é porque 7 é um número aqui que nos mostra uma totalidade, muitos. Essas pessoas vivendo em sociedade, aquilo que já é ruim se torna pior. Então a vida de todo mundo acaba interferindo na vida de todo mundo. Se são pessoas que recebem o Espírito Santo de Deus, isso atinge de maneira positiva a sociedade. São pessoas que estão preenchidas pelo Espírito de Deus. Então a tendência é que elas, por onde elas passarem, elas vão levando coisas boas para as pessoas. Agora se imagina numa sociedade onde a maioria não tem o Espírito Santo, pelo contrário, é preenchida por espíritos imundos. Que terror! Que terror! É uma simulação do inferno na Terra. Então, todos nós precisamos compreender que viver em sociedade não é se meter na vida espiritual do outro, mas quando você aconselha que aquela pessoa cuide da sua vida espiritual, você está fazendo um bem para ela, um bem para toda a sociedade, e você está se defendendo também, você está fazendo um bem para você mesmo. Então, que essa mensagem ela entre no seu coração, que você não seja uma pessoa resistente à palavra de Deus, que você não tenha aquele pré-conceito de que a religião ela estragou a palavra de Deus. Você não precisa buscar uma religião. Você precisa buscar a Deus, o que a palavra de Deus diz. Como muitas pessoas falam, mas a palavra de Deus, a Bíblia foi escrita por homens. Homens não são confiáveis. Maldito é o homem que confia no homem. A Bíblia, o livro Bíblia, foi escrito por mãos humanas, assim como os livros de kardecismo, assim como os livros de religiões africanas, assim como os livros de budismo, assim como a bula de remédio que você toma e dá para o seu filho, assim como os livros de ciência para você que só acredita na ciência, assim como uma receita de bolo para você que só cozinha baseado em receitas, tudo. Livro de ateísmo é escrito por mãos humanas, livro de satanismo é escrito por mãos humanas. Por que só a Bíblia que você implica? Por que só a Bíblia que você descredibiliza? Por que só a Bíblia que as pessoas não creem? Por que só a Bíblia que sofre esse preconceito? Se você pegar livros que falam de religiões de matriz africanas, foram escritas por mãos humanas. Se você pegar livro que fala de médium, vai ser escrito por mãos humanas. Se você pegar livro que fala sobre satanismo, foi escrito por mãos humanas. Se você pegar livro que fala da ciência, se você é uma pessoa que só acredita no que a ciência comprova, foi escrito por mãos humanas. Se você pegar uma bula de receita médica para dar para o seu filho, foi escrito por mãos humanas. Por que só a Bíblia? Por que só a Bíblia que cai em descredibilidade? Por que só a Bíblia que vira chacota? Por que só a Bíblia que as pessoas pegam no pé? Por que só a Bíblia que as pessoas urinam, como eu já vi gente urinando na Bíblia? Por que só a Bíblia que as pessoas rasgam? Por quê? Por que só a Bíblia que cai nesse escárnio, nesse deboche? Todos esses livros foram escritos por mãos humanas. Por que só a Bíblia que vocês implicam? A Bíblia foi escrita por mãos humanas, mas esses seres humanos foram inspirados por Deus. Deus foi ditando, Deus foi colocando no coração, eles foram escrevendo. Porque Deus quis que fosse assim. Se ele quisesse pegar o dedo dele e escrever a Bíblia toda, ele faria. Afinal de contas, as pedras dos 10 mandamentos, Deus não escreveu com seu próprio dedo? Ele faz do jeito que quer, na hora que quer. Todos esses livros que eu acabei de citar foram escritos por mãos humanas. Por que só a Bíblia que as pessoas implicam tanto? É porque a Bíblia fala que o casamento é entre o homem e a mulher?
Foi Deus que quis, vai brigar com Deus. É porque a Bíblia fala que é errado um homem transar com outro homem, uma mulher transar com uma mulher? Foi Deus que quis, vai brigar com Deus. É porque na Bíblia fala que é errado você roubar, é errado você matar, é errado você mentir? Foi Deus que quis, vai brigar com Deus. Por que que ficam criticando tanto a Bíblia? Por que que ficam fazendo tanta chacota da Bíblia? Ah, a Bíblia foi escrita por homens, eu não confio nos homens. O livro que fala sobre Umbanda, que fala sobre Candomblé, que fala sobre budismo, que fala sobre espiritismo, fala sobre catolicismo, que fala sobre satanismo, que fala sobre ateísmo, que fala sobre ciências. Todos esses livros também foram escritos por mãos humanas. Isso é uma grande hipocrisia. Essa é uma prova irrefutável de como a Bíblia, de como os cristãos são alvo de preconceito muito mais do que todas as outras religiões. Porque as outras religiões, quando sofrem preconceito, uma grande comitiva se levanta para defender, para processar, para querer prender. Mas vai um cristão passar por um preconceito? Silêncio total. Ninguém fala dos cristãos que estão sendo mortos na Nigéria e em outras partes do mundo. Ninguém fala dos cristãos, países como Islândia, em tantos outros lugares, que a lei é contra a Bíblia, é contra os cristãos. Ninguém fala daqui do Brasil, de quantas vezes os cristãos são ridicularizados. No próprio carnaval, esse ano de 2026, enlataram a família que Deus criou, homem, mulher e os filhos. Virou motivo de chacota. Alguém foi preso, alguém foi processado, alguém foi obrigado a ir nas redes sociais pedir desculpa. Então, isso é uma prova irrefutável de que de todas as religiões, de todas as crenças religiosas e espirituais, os mais perseguidos e que não têm defesa são os cristãos. Você queira ou não queira, você concorde ou não concorde, os fatos estão aí e contra fato não tem argumento. Então, se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, busque na palavra de Deus. Mesmo que ela tenha sido escrita por mãos humanas, essas mãos foram inspiradas por pessoas que temiam a Deus. Moisés, Paulo e tantas outras pessoas, Davi, tantas outras pessoas que temiam a Deus, que tinham um relacionamento com Deus, que ouviam a palavra de Deus e o Senhor ia dando a eles a palavra e eles iam reproduzindo. Eles iam reproduzindo. Aquela pessoa que vai ditando e a outra vai escrevendo, iam reproduzindo. Então, toda vez que você procurar justificar, eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens, lembra que os livros que falam sobre ciências, para aquelas pessoas que só acreditam no que a ciência comprova, fala sobre a ciência, livro que fala sobre Umbanda, livro que fala sobre Candomblé, livro que fala sobre espiritismo, livro que fala sobre budismo, livro que fala sobre catolicismo, livro que fala sobre ateísmo, livro que fala sobre satanismo, todos esses livros também foram escritos por mãos humanas. Então, se você rasga a Bíblia, então você também vai precisar rasgar o livro da Umbanda, o livro do espiritismo. Se você concorda com gente que urina na Bíblia, então você também vai ter que concordar com gente que urina no livro de ciências, no livro do budismo. Se você é o tipo de pessoa que aprova e rasga a Bíblia, então você também vai ter que rasgar o livro que fala do satanismo, que fala do ateísmo, do catolicismo, do espiritismo, umbandismo, candomblecismo. Ué, não foram todos esses livros também escritos por mãos humanas? Então, vamos buscar aprender de Deus. Porque se nós ficarmos mirando nas religiões, todos nós vamos nos acertar. Vão ser armas viradas para nós mesmos.
Até para aquele que não crê em nada, ele está crendo em alguma coisa, ele crê que não existe nada, está crendo em alguma coisa. O ser humano não existe sem crer em alguma coisa. Ah, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Então você está acreditando que não existe Deus, você está acreditando em alguma coisa. Ah, você é satanismo, você só acredita em Satanás. Então você está acreditando que só existe em alguma coisa. Não, eu acredito que não existe nada. Então você é do grupo que acredita que não existe nada. Você faz parte do grupo que não acredita em nada. Todo ser humano acredita em alguma coisa, até que não existe nada. Não, eu acredito que nós surgimos do nada. Então você é daqueles que acreditam que surgimos do nada. Você está acreditando em alguma coisa. Não tem para onde correr. O ser humano acredita em alguma coisa. Então busque a palavra de Deus. Busque conhecer de Deus. Até para você poder criticar, até para você poder ter argumento, para você tentar descredibilizar, vai e busque a palavra. Porque quando você diz que eu não vou ler esse livro porque a Bíblia, ela é um livro que foi escrita pelos homens. E os homens mentem. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que crê numa religião africana, numa religião europeia, numa religião, se você crê em qualquer tipo de vertente, se você crê no budismo, se você crê em qualquer coisa, espiritismo ou na mediunidade, vamos lá, que trava a língua. Se você acredita em médiums, fica mais fácil para mim falar agora. Então você precisa compreender que todos esses conteúdos também foram escritos por mãos humanas, não apenas a Bíblia Sagrada, não apenas ela. Então, quando você critica a Bíblia pelo fato de ter sido escrita pelos homens, você está criticando todos os outros segmentos que você acredita também. Se esse é o motivo que você não crê na Bíblia, então você está caindo em contradição, porque todos esses outros conteúdos também passaram por mãos humanas. Então, vamos brigar menos, vamos nos apontar menos, né? E vamos buscar, algo que ninguém pode assim questionar, é a bondade de Deus. É a bondade de Deus. Desde que você é criança, que você nasceu, desde a sua primeira infância, que você começou a ouvir Deus, aí do outro lado, diabo, você sempre viu Deus do lado do bem e o diabo do lado do mal. Então, se você não é uma pessoa muito aprofundada na vida espiritual, ao menos isso você consegue discernir. Deus do lado do bem e o diabo do lado do mal. Então, se você quer buscar o bem, se você quer buscar coisas boas para você, para as outras pessoas, para o mundo, então descubra mais da palavra de Deus. Por você mesmo, sem você se sentir influenciado, pressionado, você mesmo. Pega uma Bíblia ou baixa na internet. Se você quer, de fato, entender, o porquê que a Bíblia fala que não pode isso, pode aquilo, isso é bom, isso é ruim, vai lá para você saber. É muito fácil as pessoas falarem que a Bíblia é preconceituosa, que Deus é preconceituoso. Eu já vi, infelizmente, absurdos que pessoas falam sobre Deus, né? Absurdos que eu nem vou me atrever aqui a falar. Mas vai lá descobrir o porquê que a Bíblia fala que determinadas coisas são ruins, que determinadas coisas nós não podemos fazer, que outras coisas até podemos, mas com um limite, moderação, né? Vai lá e descobre por si mesmo, que aí você vai entender o porquê. Que é muito complicado quando você ouve, né, que
Eu não quero saber da Bíblia porque a Bíblia é preconceituosa. Tá, mas por que é preconceituosa? Você já se deu uma oportunidade de conhecer para você saber? Ah, eu ouvi dizer que lá fala que não pode fazer isso, isso e isso. Na minha opinião, isso é preconceito. Tá, mas você sabe o porquê que está escrito na Bíblia que não pode fazer? Você sabe em que contexto que aquilo foi escrito? Você sabe qual é a razão que chegou a esse ponto? O porquê que isso foi feito? Então, é importante a gente saber o contexto, porque um trecho fora do texto perde o contexto. Então, busque o contexto, que eu tenho certeza que você vai se admirar. E muitas coisas que você escutou dizer que é um preconceito da Bíblia, você vai entender em que contexto que aquele trecho foi tirado, aí você vai entender. Tenho certeza que isso vai fazer bem para a sua vida. Então, que Deus te abençoe. Nós não estamos de maneira nenhuma aqui para ofender ninguém, e quando falamos de uma maneira mais incisiva, é porque a pregação, ela é uma mensagem de Deus trazida para o ouvinte. Então, quando você se, se firma mais em determinadas palavras, é, em defesa de determinadas teses, digamos assim, é porque aquilo ali é uma coisa que precisa ser mais específica, né? Tem momentos que o Senhor, assim como todo pai, fala conosco com uma mansidão maior e tem momentos que nos traz uma firmeza maior. Mas tudo que Deus quer para o ser humano é coisa boa. Deus nunca vai querer nada para nos afligir, para nos deixar angustiados. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não concorda a princípio, mas depois a gente consegue ver que tudo que Deus quer para a humanidade, homem, mulher, preto, branco, velho, novo, seja quem for, Deus só quer coisas boas para a humanidade. Tudo que Ele quer para nós é o nosso bem. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua vida espiritual, que você não permita que a sua vida fique vazia, para que, estando você vazio, coração vazio, mente vazia, totalmente desocupado, como uma casa que está aberta ali, totalmente desocupado, venha aquilo que é ruim, aquele espírito que é imundo e venha habitar em você e transformar o seu estado, a sua vida em algo ruim. Seja morada do Espírito Santo, seja preenchido pelo Espírito Santo, deixe Deus preencher a sua vida. Que Deus abençoe você.